Ok, boa tarde, então, todas e todos. Essa é a nossa 52ª reunião de colegiado. Eu vou começar aqui só passando algumas informações, coisa rápida, para depois a gente falar das coisas que demandam um pouco mais deliberação, né? Primeiro, na verdade, eu queria só... Beleza, Karine. Eu queria só informar que houve uma troca aí de editor da revista Libertas. A professora Yara pegou aí durante essa semana, está se ambientando aí com a revista. Eu fiquei com a revista até conseguir resolver a questão da bolsista, que finalmente a gente conseguiu resolver. Temos uma bolsista, inclusive agora temos uma bolsista e uma voluntária ajudando aí na revista, e a Yara, a partir de agora, vai responder pela revista, e ela pediu para formalizar isso, inclusive em ata, para a gente ter essa coisa formal. Tá? Isso não estava na pauta, eu acrescentei hoje à tarde. Eu queria fazer constar também, como informes aí, para a gente ter inclusive o registro, a palestra do professor Velanes Nunes, lá da Universidade de Coimbra, que vai estar presencialmente na UFOP, no dia 27, no final do mês, às 9 horas, às 9 horas da manhã, lá no auditório da Escola de Minas. Oi, Karine. Não, Ale, é sobre a próxima que eu acho que você vai anunciar, que é do professor Márcio, né? Sim. Mas pode falar primeiro, depois eu comento aqui. Ok. E a outra é a nossa aula magna, que é com o professor Márcio Alves da Fonseca, no dia 21 de março, terça-feira, às 17 horas, e quem fez a intermediação aí do convite foi, inclusive, a professora Karine. Então, Karine, se você quiser falar sobre o... Ale, a minha dúvida, na verdade, assim, não, acho que tá bem posto aí, né? Eu acho que é isso mesmo. Ele ficou muito satisfeito, só para dar um retorno para vocês, né? Com o convite, e está bastante empolgado para poder participar. A grande questão, Ale, é que você tinha até me mandado mensagem que havia sido marcado aqui o auditório da Escola de Minas, né? E tem uma questão de internet aqui que é complicada e de equipamento para esse formato híbrido, né, que nós vamos fazer. Então, eu não sei se teria alguma outra possibilidade, assim, sabe, de ser na EDTM, nas salas ali, que já tem uma maior preparação do SEAD, que poderia ter técnicos para ajudar a gente nisso também. Mas, enfim, fogo no parquinho, né? Não, eu já ia pedir para o Anderson comentar isso, inclusive. Vamos lá, Anderson. Oi, professora Karine, tudo bem? Eu olhei no SEAD primeiro, olhei também no NUPEB, eles não tinham horário disponível. E o SEAD não dá mais o suporte para videoconferência. Agora tem um órgão dentro da universidade que chama Nutrans. Ele vai até nos dar apoio a um evento da professora Flaviane, que é uma semana depois do seu. Pode falar, perdão. Eu acho que a Karine não tinha baixado a mão, não. Pode falar, Anderson. Não, era só isso, Alexandre. Talvez a gente possa usar o Nutrans para dar apoio ao evento da Karine, que eles estão dando todo o suporte, a videoconferência e tudo. Acho legal, então, fazer esse contato. Se ela concordar, claro. Senão eu posso tentar olhar outro auditório. Talvez o DGEL, tem um auditório da Química também. Não tem problema não, Anderson. Se você conseguir o suporte deles, eu acho que dá para fazer tranquilamente. É mais mesmo porque, enfim, a gente já fez algumas atividades aqui e foi um trampo danado, sabe? Então, a gente viu que sem um técnico para poder, de fato, ajudar, acaba atrasando, gerando alguns transtornos. Então, se o pessoal estiver disponível para poder auxiliar, por mim, sem problema ser aqui no auditório da Gorsex mesmo. Ah, perfeito. Eu já vou fazer a ponte agora. Durante a reunião, eu já vou mandar um e-mail para eles. Beleza. Ótimo, obrigadíssimo, Anderson. Ok. Antes de entrar nos requerimentos do discente, eu só queria trazer aqui, para a gente poder fechar a discussão lá sobre o aluno estrangeiro. Ele falou que ele teve a questão lá de ter sido roubado e ficou sem todos os documentos e tal. Eu só queria deixar registrado aqui, então, a nossa posição no sentido de sugerir para ele, como as aulas vão começar mesmo em maio e tal, fazer esse contato para ver se ele consegue realmente estar aqui em maio. Eu acho que é isso mesmo, né? Ficou mais ou menos... Tá, eu só queria deixar isso registrado aqui. Pensando sobre isso, assim, né, até mesmo para poder dar mais de uma opção para ele,
não seria possível, caso haja impossibilidade dele chegar em maio, para ele não perder também, né, essa vinculação com o programa, deixar aberta a possibilidade de que, se ele conseguir, se ele vê que é possível, né, se ele vê que é possível, cursar em 1 ano e meio e, excepcionalmente, inverter a obrigatoriedade da oferta das disciplinas, dele fazer primeiro as optativas e depois ele faz as obrigatórias, em virtude dessa alteração de ofertas, né? Porque, assim, ele não poderia ficar mais tempo, mas se ele conseguir ficar em 1 ano e meio, sabendo disso, das implicações disso, é só para poder dar mais uma opção, sabe? Bom, vamos lá. Anderson, e depois o Amaury. Eu vou até aproveitar para trazer um problema que surgiu essa semana, na verdade, com relação a essa questão de aluno da UEA. O que acontece? Existe um convênio da universidade, né, junto com a UEA, que garante que ele tem direito a 24 meses de auxílio. Não é uma bolsa de pesquisa, no caso, é o auxílio, a universidade concede em forma de bolsa. Essa semana, a discente Luz, ela defendeu a professora Tatiana, né, e ela está demandando que seja pago para ela as bolsas referentes para completar os 24 meses, inclusive até com reajuste. E nós estamos tentando resolver essa pendência internamente, eu em conjunto com o pró-reitor, o Tiago, que é o pró-reitor a pró-reitora adjunto da Proplad. A gente está olhando qual que é a melhor solução. Então, a minha preocupação com relação à matrícula do discente agora é se daqui 1 ano e meio ou 1 ano e 8 meses ele vai questionar essa questão financeira e como que nós vamos honrar esse compromisso, né? Bom, vamos lá, Amaury, para a gente pensar junto. Boa tarde. Eu acho que essa inversão não funciona, professora Karine, colegas, sobretudo em razão da disciplina da professora Flaviane, que trabalha com o projeto de pesquisa. Não tem como fazer, ao meu sentir, por último. E também, o último ano, a gente tem visto que os alunos ficam dedicados à elaboração da dissertação. Nós temos visto que muitos não dão conta. Tem o seminário de pesquisa também no segundo ano. Eu acho que essa inversão das disciplinas obrigatórias com as eletivas não funcionaria. Obrigatórias no segundo ano me parece ser um risco que o aluno pode assumir, porque não conhece, não sabe, nunca viu, e pode assumir um risco, e eu creio que não vai dar certo. É isso. O meu medo também é com relação ao prazo, é que um prazo de 2 anos já está sendo complicado, mesmo para os nossos que são daqui, mas para um aluno estrangeiro que vai ter toda uma questão de adaptação. Enfim, eu preferiria ver com ele essa possibilidade dele chegar mesmo aqui em maio e tal, e caso ele não consiga, aí eu não sei, aí realmente acho, acho muito complicado. Vamos lá, Karine. Não, mas eu acho que isso então, Alexandre, né? Se ele conseguir vir em maio, não teria por que a gente discutir outras possibilidades. Mas caso ele não possa, eu acho que a gente podia tentar pensar, sabe? Excepcionalmente, sabe? Como enfim, casos omissos, e deixando muito estabelecida essa questão do prazo de 1 ano e meio. O que me preocupa nisso é o que o Anderson trouxe, da questão, né, do aporte financeiro aí vinculado a 24 meses de pagamento. Mas, enfim, né, excepcionalmente, eu acho que talvez a gente pudesse pensar em algumas inversões mesmo, continuo considerando isso, né, assim, acho que a gente podia amadurecer um pouco nesse sentido. Mas primeiro vamos verificar se ele poderia chegar em maio. Ok, eu vou fazer contato com ele e vou, na verdade, nem vou falar de outra possibilidade, vou falar só isso por enquanto e vamos ver se a gente consegue resolver desse jeito. Ok. Aí sim, a gente tem agora os requerimentos dos alunos, e eu vejo que alguns, inclusive, estão aqui. Pela ordem, do mais antigo para o mais recente, a gente tem o do José Rafael, que, salvo engano, não está aqui presente, né? Ok. O Rafael, eu li o requerimento dele mais cedo, ele está trazendo aqui, com a concordância da orientadora, o pedido de prorrogação de prazo. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui o requerimento dele. E aí ele anexa um laudo médico para aqui, ó.
para sustentar o pedido dele de prorrogação. Deixa eu só ver a parte do pedido propriamente dito. Então, sim, são anexados junto com o requerimento, aí todo mundo tem acesso, né? Ele traz aqui um contrato de trabalho, traz também um relatório do médico, e ele está pedindo, portanto, para que a defesa aconteça em julho, ou seja, ele prorrogar até julho para ele conseguir defender. Se vocês conseguem enxergar aí, se está muito pequeno. Talvez assim fique melhor. É isso. Bruno. E aí, gente, tudo bem? Boa tarde. Seguinte, nesses casos, a gente acaba decidindo conforme foi anteriormente, né? Se tem laudo médico, né? A pessoa tem autorização do orientador, a gente concede isso, salvo engano, tem também já até para julho também, né? Se eu não me engano, da última reunião, né? Então, assim, eu acredito que não tem impedimento, né? Assim, apresentou laudo, né? Apresentou testado médico, né? O que garante a gente, né? Que era aquela questão que a gente tinha debatido. Então, acho que isso é, por mim, ok, sabe? Estou aqui falando com o microfone fechado. O requerimento foi feito agora, o requerimento dele é do dia... Que dia que ele é? Ele foi feito recente, ele não é... E o laudo dele também é bem recente. Alexandre, desculpa, nem levantei a mão, acabou que nem levantei. Mas, então, ele fez o requerimento dentro do prazo, né, que ele tem, não é fora do prazo. Então, o laudo médico é dentro do prazo, né? Antes do prazo, antes do prazo final para fazer o depósito. Não, então tá. Porque é assim que tem que ser, né? Ou tem que esperar vencer para pedir? Não, na verdade, eu fechei a câmera aqui, não sei porquê. Na verdade, não. Na verdade, tem que ser feito antes do prazo. Tá antes, né? Não, então tá. Então, pelo menos se ele fez antes, então tá certinho. Renata, não sei se você está escrevendo alguma coisa só para poder entender. E demais também, né? Quiserem se manifestar. Deixa eu interromper o compartilhamento para eu dever a todo mundo. Alguém? É difícil saber, Renato, mas sim, ele traz aqui essa questão do contrato de trabalho, mas ele traz também o laudo médico. Então, assim, é difícil afirmar que é uma coisa ou outra, porque objetivamente a gente tem as duas coisas aqui. Ô Alexandre, só para tirar uma dúvida, no final do contrato de trabalho dele está dizendo que foi prorrogado até maio de 2023. Eu não entendi o porquê do contrato de trabalho estar aqui. Não sei, às vezes eu estou sendo até ignorante. Quer dizer que ele vai começar a escrever a partir de maio? Eu não entendi. Se não me engano, a dissertação dele já está encaminhada já. A questão do trabalho, eu acho que foi para justificar, se eu li o requerimento corretamente, foi para justificar a origem, inclusive, desse problema pelo qual ele está passando. Ou seja, que esse excesso de trabalho aí que tem ocasionado essa impossibilidade em... Vamos lá, André. O requerimento dele tem um cronograma, né? De atividades, parece já acordado com a orientadora, então acho que inclusive nenhuma coisa que é discutível, né? Digamos assim, já tem aqui no requerimento o cronograma de a partir de quando ele vai fazer o quê. Tá, Sim. Então, existe aí o cronograma, tem um laudo, enfim, eu quero Na verdade, o que eu estava exigindo aí, a gente estava exigindo aqui do colegiado é muito isso, né? Não é uma questão de que porque a pessoa está trabalhando ou por causa de metodologia de pesquisa, mas de uma questão de saúde, aí a gente não tem muito como entrar no mérito disso, né? Bom, se ninguém...
Podemos votar, então? Alguém tem... Então, todos que sejam favoráveis, então levantem a mão ou se manifestem, por favor. No caso da Karine e da Renata... Ah, Karine levantou a mão. Ok. Renata? Ok. Então, aprovado o requerimento. Deixa eu abrir aqui o próximo. Próximo é da Kelly Cristine Mota de Andrade. A Kelly, ela está pedindo abono, ela é bolsista, ela está pedindo abono da falta dela, que ela teria que ter comparecido à banca da luz, só que ela está com problema de saúde da filha dela, ela teve que ficar com a filha dela, aí ela traz aqui um atestado, pede esse abono, atestado médico da filha dela, e pede o abono da falta. Todo mundo de acordo? Ok. Eu só queria, sobre isso, só acrescentar uma coisa. Houve um pedido dos alunos sobre o comparecimento deles nas bancas que vão vir aí. E aí, a minha resposta para os representantes, na verdade, quem conversou comigo foi a Márcia. Não foi eu nem o Bruno. Foi o que a gente já tinha decidido numa outra reunião, ou seja, bancas que sejam presenciais, os bolsistas têm que estar presentes. Nas bancas que sejam híbridas também, a única dispensa, vamos dizer assim, da presença, obviamente, seria quando a banca for 100% não presencial. Tá? Para deixar registrado aí para os alunos. Aí, então, chegamos ao requerimento do Guilherme. E como o Guilherme está presente, se você quiser resumir aí sua questão, Guilherme. Boa tarde, professores. Boa tarde, demais membros do colegiado. Eu gostaria, sim, professor Alexandre, bem rapidamente, eu estou pedindo a prorrogação do prazo para o depósito final da dissertação por 4 meses. A questão é que eu fiz fora do prazo esse pedido, porque eu sou diagnosticado, né, com TDAH e com transtorno bipolar. E a questão é que, por razões mais diversas, os sintomas se intensificam em pessoas neurodivergentes. E eu tive uma crise que durou por volta de 2 meses, 3 meses, que eu não conseguia nem abrir o celular, nem abrir o WhatsApp, celular, eu não conseguia fazer simplesmente nada. E continuando, né, não é caso de Associação Brasileira de Medicina, ela fala que o TDAH ele é visto muitas vezes com baixa produtividade e procrastinação e como não cumprir prazos, mas que não é isso, que é uma questão de saúde mental mesmo e um condicionamento mental. E infelizmente eu não trouxe cronograma, mas eu vi com a professora Flávia um método que eu tracei com o meu psicólogo, meu psiquiatra, para poder cumprir o final, para poder terminar a dissertação, que é me encontrar presencialmente com a Flávia durante 2 dias na semana e ficar durante a tarde inteira do lado dela, com a tutoria dela, e isso vai me ajudar, eu fiz isso na minha monografia, funcionou, e agora pretendo fazer isso novamente, caso esse colegiado defira o meu pedido. E eu junto o laudo desde 2019, que eu fui diagnosticado a primeira vez. 2021 entra um novo CID, né, que é o CID do transtorno também do TDAH, e eu trouxe um laudo também de dezembro de 2022, que foi também a última pior crise que eu tive, e não conseguia fazer simplesmente, não conseguia nem mexer o celular. A Flávia, ela ia fazer uma reunião comigo antes do carnaval para eu fazer esse requerimento aqui para o colegiado, mas eu não consegui responder a Flávia, então eu peço desculpas por ter passado 2 dias do prazo aí, que era dia 28, o prazo para o depósito final, e eu não consegui responder a Flávia, mas essa semana eu retomei, eu estou fazendo 2 vezes por semana
tratamento psicológico e eu consegui mandar a mensagem para a Flávia e traçar esse plano com ela. Eu peço desculpas por ter demorado e agradeço. Ok, Guilherme. Um debate, então, com apresentação discente, quer se manifestar também? Assim, nem levantei a mão, mas já falando, né, para você dar a palavra, cumpre os requisitos que a gente fala, né, da pessoa ter passando por um problema de saúde, né, ela se dispõe, tem concordância do orientador, e eu acredito que é adequado, né, até o próprio Guilherme está aqui, eu conheço ele pessoalmente, para além de representação discente, eu conheço ele, então, assim, eu não vejo nenhum obstáculo, né, para poder aprovar no caso dele, enfim, né, e a concessão dentro do prazo que a gente tem concedido ultimamente. No requerimento está colocado até julho, não é isso, Guilherme? Se não me engano. Sim, final de junho. Ok. Seria 4 meses certinho, né? Só Então, daria final de junho. Só para os membros do colegiado terem ciência aí. Vamos lá. Alguém mais? Alguém contra? Ok, então, aprovado, então, seu requerimento, Guilherme. A mim também concordo. Obrigado, então. Se quiser continuar na reunião, fique à vontade. Ok. Por fim, requerimento do João Ângelo. O João Ângelo está pedindo... Ele está na sala, Ah, Alexandre. o João Ângelo está aí? Não tinha visto, não. Pera. Você quer falar, João? Eu fiz de uma forma bem sucinta meu requerimento, acho que está bem claro, mas se precisar de alguma dúvida, algum esclarecimento, eu estou aqui à disposição. Mas só resume aí para nós. Você está pedindo o adiamento, você tem um cronograma também, né? Eu vi seu requerimento. Sim, basicamente eu, ano passado, né, nas vésperas da qualificação, tive alguns problemas pessoais que, enfim, não queria entrar em detalhes agora, mas somou com o fato de eu estar trabalhando sobrecarregado, tive princípio de esgotamento mental e ansiedade crônica, tenho o laudo do psiquiatra falando isso, também faço acompanhamento com a psicóloga desde então, e foi uma fase assim, muito complicada para mim. Reuni com o meu orientador, já tenho bastante coisa pronta, assim, já tenho a introdução, o primeiro e o segundo capítulos prontos, e ele me ajudou a elaborar o cronograma, ele viu que era razoável, que era factível cumprir no prazo que a gente estabeleceu, e ele deu a anuência dele. É basicamente isso. Qualquer outro requisito ou informação. Professora Renata, sim. Ele anuiu hoje de manhã, assinou os documentos, ele já estava ciente há mais tempo, mas ele assinou o requerimento. Eu estou colocando aqui na tela o cronograma, não sei se todo mundo viu, mas, enfim, Bruno. E aí a gente responde a questão da Renata logo na sequência. A Renata já fez a pergunta, mas eu, assim, né, teve um também que a gente deferiu que era um prazo maior, era antes de dezembro, né, de uma aluna também que teve questões. Tem a anuência do orientador também, eu acredito que é bem possível, é algo factível, não é nada além, e além das razões expostas já do que ele traz, né? Enfim, eu acredito que até esse mesmo prazo aqui, eu acho que, assim, me parece bem ok, com base no que a gente já decidiu num outro requerimento, que era numa possibilidade de antes de dezembro. Na verdade, assim, antes de dezembro tem que ser mesmo, porque senão a gente vai bater lá nos 36 meses, né? Não, eu falo assim, né? Mas, você quer falar, João, sobre a pergunta que a Renata fez? Eu não vi a última pergunta, desculpa, ela pergunta se o prazo da prorrogação poderia ser menor, se você conseguiria, porque nos demais casos que você está acompanhando aí, a gente deferiu até julho, e no seu caso aqui você está colocando final de agosto, na verdade, né? Talvez até início de setembro, então... Se eu tiver a oportunidade, sim, eu adapto aqui o cronograma
corra atrás de tudo que for possível. Se vocês me derem essa oportunidade, com certeza. Eu estou dizendo que, por exemplo, até você colocou aqui, né? Setembro, os professores, nós estaremos de férias, então, assim, não tem como marcar sua banca em setembro. Então, de qualquer forma, teria que ser até o final de agosto, até antes das nossas férias, porque seria impossível a gente marcar realmente em setembro, então teria que ser mesmo agosto. Essa sugestão foi baseada no calendário da graduação. Sim, então, estou falando por isso mesmo. Mas o que vocês decidirem aí para mim. Ok, vamos lá pela ordem aí, Bruno, e depois o Anderson. Agora que eu vi, é só para confirmar, mas ele colocou a possibilidade de defender até agosto, né? Agora que eu vi, porque quando eu li eu tinha entendido que era depois, dezembro, outubro, mas eu entendi que é em agosto. Não, até reduz mais ainda, né? Se tem essa possibilidade. Ok, Anderson. Não, é só uma dúvida, João. Eu estou vendo o seu cronograma, assim, ó, dia 25/8, término do estágio em docência. Você ainda não cursou o estágio em docência? Ou seria um estágio de docência extra? Então, isso foi uma coisa que eu olhei com o meu orientador. Eu até fiz com ele durante a pandemia, nas aulas remotas, mas ficou faltando alguns requisitos do estágio de docência que eu não consegui cumprir exatamente pelo excesso de carga horária e pela ansiedade. Tentei olhar aqui em Belo Horizonte algumas faculdades, que inclusive eu conheço um coordenador de uma faculdade, para ver se eu conseguiria. Meu orientador me apoiou nesse sentido, mas não foi possível. Ele disse que tem como a gente fazer agora, que já está aprovado, já tem o esboço de todo o cronograma do estágio de docência, que seria possível também. Ok. Então não tem no seu histórico o cobrimento de estágio de docência, não está no seu histórico Não. ainda. Ok. Então, isso, de fato, você precisa ter isso até para poder defender, né? Ok, vamos lá. A minha proposta de fato, então, assim, eu concordo com o pedido, haja visto os laudos que foram trazidos. Só chamar a atenção tanto do João quanto do orientador, isso é uma coisa que a gente vai depois conversar aqui, ele precisa finalizar esse estágio de docência antes da defesa e que essa defesa aconteça dentro ainda do mês de agosto, assim, não passe para setembro para não ter o problema de entrarmos, os professores estarem em férias, e aí a gente não tem como marcar uma defesa com o pessoal de férias, né? Umas férias no meio do caminho, meio de setembro, mas, enfim, fazer o quê? Nós tivemos com esse calendário, é assim que a coisa vai. Então, em votação, quem concorda? Karine concorda? Todo mundo? Anderson? Bruno? Ok. Então, desculpa, Renata. Agora que eu estou vendo aqui. Na verdade, eu tenho a impressão, Renata, que em agosto a gente vai estar finalizando as aulas, né? Vai estar naquela época de dar nota, essas coisas. 22 de julho termina o semestre da pós. Ô Alexandre, o calendário da verdade. pós, a gente vai finalizar as aulas dia 22/7, Não, salvo engano, e lançamento de notas 30/7. Não, isso. Depois a gente recomeça em Começo agosto. de agosto vai ser, teoricamente, férias da pós, né? Mas a gente vai estar em aula na graduação, então, enfim. Mas depois a gente tem que pensar, inclusive, nesse calendário do segundo semestre, como é que ele vai ser. Mas, enfim, isso é outro assunto. Então, ok, tá deferido. Então, aí, João. E, se não me engano, esse foi o último requerimento. Então, eu só queria trazer para vocês um ad referendo que eu fiz agora há pouco. Eu vou ler aqui, que a gente já resolve esse negócio já de uma vez. A aluna Josilene Nascimento, ela pediu uma alteração no histórico dela para que ela pudesse ter a expedição do diploma, a alteração do registro de matrícula do ano de 2020 na disciplina Tarefa Especial, para incluir essa disciplina em 2020.2. É apenas uma formalidade lá que está pendente da expedição do diploma dela. Eu deferi agora há pouco, tá? E eu só queria o referendo aí de vocês para a gente poder fechar essa questão. Todo mundo de acordo? Ok. Do que eu tinha para falar era isso.
de decisão, né? Eu só queria chamar a atenção de todas e todos, porque eu falei isso hoje já no grupo do WhatsApp, mas vou falar aqui também no colegiado. A gente, aliás, duas coisas. Uma é que a comissão de credenciamento e recredenciamento está trabalhando aí, estão juntando documentos, estão fazendo um levantamento grande aí para a gente poder ter a deliberação final sobre a questão do credenciamento e recredenciamento. Assim que eles tiverem isso, eu quero trazer aqui para o colegiado, e junto a gente precisa pensar, fazer realmente esse planejamento de médio e longo prazo sobre o programa, mas eu quero jogar mais para frente, pensar nisso mais à frente. E também eu queria, sobre a questão do Sucupira, pedir a ajuda de todas e todos. Aí, primeiro, que todo mundo mantenha os lattes atualizados, e segundo, que me ajudem aí com os nossos colegas para a gente poder fazer esse levantamento. Hoje eu fiz já o levantamento de todas as produções que estão nos lattes de 2021 e 2022, já estão todas no Sucupira, mas imagine que às vezes fica alguma coisa aí de fora. Eu ainda não peguei a dos alunos, vou pegar ainda dos alunos, o Anderson está me ajudando com relação a isso. Mas vai ter também uma parte que não consegui abrir ainda lá no Sucupira, duas coisas. Uma, que a gente vai precisar fazer o upload de alguns de livros e coletâneas que os professores participaram nos anos de 2021 e 2022. Então, eventualmente eu vou precisar, não é dele completo, não, são só algumas partes, ainda não achei o lugar onde coloca isso no Sucupira, mas eu vou precisar. Então, eventualmente eu vou pedir a vocês aí que façam, enfim, cópia, escaneiem algumas partes. E outra, eu vou precisar fazer um levantamento do que a gente fez entre os anos 2021 e 2022, de evento, aula magna, palestra, seminário, enfim, tudo que a gente fez nesses anos, nesses 2 anos aí, para eu fazer o preenchimento da proposta. Tá? Então, à medida que vocês forem lembrando aí de coisas que foram feitas, de eventos e tal, vamos falando lá no grupo do WhatsApp, do mestrado, para a gente poder ir rememorando juntos aí, para colocar tudo isso nas coisas que a gente faz, né, na nossa proposta e tal, tá? No mais é isso, eu não sei se alguém tem mais alguma questão. Não? Então, pessoal, eu agradeço a todo mundo, deixa eu fechar aqui a Karine.